Para o resto da vida, meditação ou medicação? Para o resto da sua vida, você quer continuar com a sua medicação ou você quer trocar por sua meditação? Sim, isso é plenamente possível. Mas vale a pena a gente fazer uma importante, uma relevante colocação de que a medicação, o remédio, ele salva vidas. Isso é incrível, salva vidas. E existe uma especialidade para poder recomendar e prescrever da maneira correta, que são médicos. O grande engano, ele se estabelece quando a gente acredita que você precisa da medicação para o resto da sua vida e esquece que o remédio, ele remedia. E quem nos cura é o nosso sistema imunológico e o nosso sistema de mentalidades. Literalmente é isso. Eu sou Liz Normandia e esse é o Chá com Liz. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio, o primeiro, bem especial, com uma mesa redonda. Bom, a mesa aqui é quadrada, mas está tudo bem. É mesa redonda, não é? E com convidados muito especiais. Especiais por diversas formas, né? Vou apresentar aqui, começando a mexer o cafezinho com o Dr. Gutenberg. Olha só chamo ele de Gutenberg, hein? Gutenberg Guerra, neurologista, mas é muito legal porque ele é coordenador de uma sanga zen budista, não é isso? Isso. Muito bom. Vamos lá. Quem está aqui do meu lado é a Aliana Aires. Ó, muito especial para mim, porque cada um tem uma historinha. Depois eu vou contar, né? A historinha que tem aqui com o Desperta, que tem uma historinha que tem comigo. E a Liana hoje é uma facilitadora, né, em eventos de... É uma psicoterapeuta também, né? E uma consteladora familiar em formação. Muito bem. Aí do nosso outro lado nós temos aqui a doutora Deila Carvalho. Só chamo de Deila, hein, gente? Então, assim, Deila também. Uma história muito linda, porque é uma médica de formação, e aí descobre e termina uma formação e abre, monta uma clínica de práticas integrativas. Isso é muito legal, muito papo muito legal Eu sou aqui. formada, né, em práticas integrativas e hoje eu sou médica integrativa. Opa, boa. E aqui nós temos o nosso queridíssimo, importantíssimo para mim, professor, meu Deus, que é o nosso dos anjos. Ó, preste atenção, Danielson dos Anjos, tá? Danielson dos Anjos. E acupunturista, né? Professor de yoga e mestre em várias outras práticas, né? Inclusive orientais. E aí a gente está aqui hoje e o papo é meditação. Vamos falar de meditação, porque são várias linhagens diferentes, né, gente? Muitas linhagens diferentes. Eu também queria explicar, e aí deixar cada um explicar um pouquinho dessa relação que a gente tem, né? Esse é meu primeiro podcast gravado, né, aqui, e eu escolhi vocês. Tenho uma gratidão muito grande, porque eu sei o quanto cada um de vocês são ocupados e tiraram esse tempo para vir para cá. É muito, eu sei que é muita coisa. Mas assim, eu escolhi vocês porque todos vocês têm uma historinha comigo, né? Relacionadas ao Desperta, que é o nosso centro de yoga e meditação. E aí, assim, eu vou começar pela ordem de quem chegou primeiro lá no Desperta. A Liana. Fala um pouquinho, Liana, como foi essa história, assim, um pouquinho do Desperta. Cheguei querendo muita cura, né? E aí eu lembro que a casa tava em reforma ainda, e eu super ansiosa para começar o meu processo. Eu tava fazendo terapia convencional, já tinha 2 anos, até conhecer você, que tava já entrando com o yoga e com aulas de meditação. Isso. Meu primeiro contato com a meditação foi lá com você. E de lá pra cá foi uma grande transformação, né? Eu primeiro me apaixonei pelo yoga, e aí eu comecei a estudar o yoga muito rápido, assim, 3 meses depois, enquanto praticante, eu passei a estudar, e aí me tornei instrutora, e aí lá contigo. E eu lembro, tem uma frase, assim, que marcou muito pra mim, que você falou, Aliana,
você tá aqui fazendo terapia comigo e tal, mas eu preciso que você ande com suas próprias pernas. Eu não quero que você fique Boa. dependente de mim. Isso é verdade. Então, eu indico que você comece a fazer as aulas de meditação à noite. Isso vai te ajudar muito. Boa. Isso aí, pra mim, foi a chave, assim, da virada. Verdade. Tem 5 anos que eu medito Boa. religiosamente todos os dias. Todos os Bom. dias. E essa meditação não é tão longa. Eu Ah. percebo que ao passo que eu tenho me dedicado a outras coisas, ela foi se aprofundando. Mas a minha meditação em silêncio hoje, que é absolutamente em silêncio. Tá. Ela dura tipo em torno de 10, 12, 15 minutos no máximo. E aí, atrelado a isso, eu conheci o Tratak, que é a meditação que tem uma circunferência e um pontinho no meio. Tá. Boa. E ela me potencializou muito no sentido da minha concentração, Muito principalmente bom. da leitura. Muito sabe? bom. E a gente entender e falar sobre essas formas diferentes da gente atingir o estado meditativo, né? Esses recursos diferentes. É por isso que tem pessoas aqui de linhagens completamente diferentes, com recursos diferentes, para justamente ajudar a gente. Isso. Muito legal, muito obrigada, querida. Aí a segunda pessoa que chegou lá, não foi a segunda pessoa que chegou, mas assim, dessa roda aqui, segunda. Nossa, querida Danielson. Nossa, você foi incrível pra gente, né? Foi nosso primeiro professor lá, Dan, não foi? Foi mesmo. A casa ainda estava em reforma. Conta Mas aí. tinha toda uma possibilidade. Quando eu cheguei lá, me encantei, assim, de cara. Então eu olhava assim para o mar, era aquela combinação da casa com o mar, com tudo colaborava, né? Então, quando eu olhei aquilo dali me encantou, eu disse, daqui vai sair muita coisa, né? Legal. Tanto é que hoje em dia a minha turma, a turma que eu tinha lá, Sim. muitos se transformaram em professores. Que Ela, legal. abriu o espaço dela, ela Muito também se tornou, né, professora. Então, a minha turma de lá, eles Muitos frutos. realmente Muitos Verdade, frutos. viu? Muitos frutificaram. frutos. Foi Foi. muito E da bacana. E era uma também. turma assim que a gente tinha começo, mas não tinha fim, né? Era, A não gente tinha. começava, ia fazendo, eu dizia, isso daqui é um momento único, ele Muito não empolgante. vai Eu se fui sua repetir. aluna, é importante Pois é. dizer, eu fui sua Eu fui aluna lá também. no centro, né? Pois é. Muito E era uma coisa assim que eu obrigada. ficava emocionado vendo o pessoal praticando yoga. Eu não vou acabar, eles que acabem. Muito bom, muito bom. Foi muito Obrigada, Dan, pela sua existência e por ter vindo para a nossa vida. Aí depois, vamos falar da nossa Deila, querida, aluna lá. Fala aí, Deila, como foi tua relação aí com o Desperta? Então, eu também cheguei, estava ainda em reforma e eu tinha acabado de ter minha bebê, né? Eu tinha 2 meses, minha bebê tinha 2 meses. E aí eu estava nessa busca, né, dos processos internos. E aí cheguei lá no Desperta, nem todos. Aí conheci o Danielson, né? Fui fazer a yoga e yoga mudou minha vida. E nem todos exercícios eu podia fazer porque eu Sim, estava tinha acabado de ser, né? recém-operada, né? Que eu queria muito parto normal e, enfim, no processo, 10 horas de parto, Tá. 15 minutos de segundo tempo, eu teve que ir Tá. para parto cesáreo. E aí começou tudo lá, e aí yoga mudou minha vida, e eu nunca mais parei. E aí fiz reiki, fiz o jiu-jitsu, Boa, lindo. e o que mais dá? O barras de axis. Barras de Boa. axis mudou minha vida. Boa. Mudou minha vida, porque aí expandiu minha consciência e eu pude ver o spa terapêutico lá, Boa. entendeu? Muito legal. E por último, e não menos importante, muito importante pra gente hoje lá, fala pra gente, Gutenberg, como é que é a sua historinha lá com a gente desperta. A história é interessante, na verdade, acho que o nosso primeiro contato numa palestra do Monge Gensho, né, que é o Isso. sensei da nossa sangha, Eu tava lá. acho que foi agosto de 2019, Isso. e você foi, e várias pessoas que participavam das suas aulas também foram. Isso. E naquele primeiro contato você manifestou assim o interesse, Total. né, de sempre que possível acolher a sangha. Você falou do seu interesse, da sua afinidade, da sua história com o Tenho uma Zen, história né? muito forte com o O Zen. Monge Gensho, eu me recordo que ficou muito feliz assim com as Ele é suas incrível. colocações, Muito né? E aí, enfim, praticou lá com a gente, porque Isso. no início a sanga era Isso. no Alto da Sela, no Convento Isso. da Conceição, né? Aham. E aí veio a pandemia, e quando nós tivemos que parar as atividades, e quando a gente voltou,
vamos procurar um novo lugar aí para Sanga. A gente entrou em contato e você nos acolheu lá de Nossa. braços e Não, coração eu totalmente preciso dizer que é abertos, uma né? honra, é uma honra muito grande. No dia que você falou comigo, parecia que eu tinha ganho na loteria. Nossa, foi Nós muito ganhamos legal. na loteria porque o espaço tem isso. Antes eu estava conversando um pouco aqui com a Liana também. O espaço é um espaço especial. Todas as pessoas que vão Obrigada. lá se sentem muito acolhidas antes de qualquer palavra, né? O É, espaço já começa a acolher. Isso é muito claro. A egrégora do lá é muito Isso que eu ia forte. falar. Sim, É como se sim. fosse um Eles E aí, conseguiram uma canal, moral, assim, uma bem. egrégora muito forte lá também. Eu sim, percebi muito essa sim, conta. sim. e aí a gente começou, acho que março do ano passado, né? De lá Nossa, para cá a já. gente tem conseguido fazer reuniões regularmente lá, né? Pois, Muito bom. muito Nós somos obrigada, muito muito gratos obrigada. aí Eu pela sua também, gentileza muito, em nos muito grata, acolher, né? muito grata. E estou levando, organizando a vida de maneira que eu possa estar também permanente voltando, porque, como eu disse, o Zen foi fundamental na minha vida, Uhum. sabe? Muito importante. E a gente estava conversando do que era Zen, bem diferente do que as pessoas imaginam Sim. dessa terminologia Zen, né? Treinar de Zen, treinar essa coisa de Zen. Aham. É maravilhoso. Gente, particularmente eu preciso dizer a vocês que a meditação, para mim, também foi virada de chave, do mesmo jeito. Né? Foi assim, é, e, assim, começa de um jeito que eu não sabia o que era meditação, tá? É engraçado, não sei se aconteceu com vocês, mas quando eu começo a praticar a meditação, eu não sabia que era meditação, né? Eu era muito pequenininha, muito jovenzinha, eu acho que mamãe muito religiosa, certo? Era uma pessoa que botava a gente para ir para a igrejinha, tem uma igrejinha lá perto de onde a gente morava, a Igreja da Piedade, e o padre de lá era o Monsieur Guedes, uma figura importante, né? Mas uma igreja bem pequenininha, aquele lugar, hoje a Rua do Lima é um lugar assim, é cult, né? É um lugar assim bem movimentado, a Rede Globo também tá lá por perto, mas antes não, tá? Né, também não faz tanto tempo assim, né, minha gente, que é para não ficar tão evidente assim, mas enfim, tava lá e, minha mãe mandava ir e as missas eram em latim. Então, como a missa era em latim, não tinha muita dispersão. Só na hora eh, da pregação é que o padre falava em português tal e tudo, mas todo o resto, inclusive a música também, era toda em latim. Isso é um aspecto interessante, né? Que a gente vê isso no uso dos mantras, no uso, né? É, de- dos sutras, que justamente vai levando o seu cérebro, ele vai descendo essa frequência neural, né? Alguém falou ali, o som do ventilador, que já vai, aquele som contínuo ali, é que isso tudo, né, vai interferindo nas nossas frequências neurais. Então, essa foi minha primeira coisa, mas eu não sabia, não tinha esse nome. E aí eu achei aquilo tão legal que com 9 anos eu descobri que tinha uma missa às 5 horas da manhã. E como era pertinho, eu ia para lá todos os dias. Mas todos os dias eu ia para missa. Meditar. Eu não sabia que estava meditando. E nessas missas diárias não tinha o padre não falava, né? Ele não estava ali fazendo o discurso, a homilia, não tinha isso. Então, você tinha somente as músicas e todo o ritual, toda a ritualística. E aquilo é uma viagem, gente. É tanto que hoje eu tenho dificuldade de ir para uma missa onde a galera bate palma, não sei o quê, tem aquelas coisas, não consigo. Fico lá no... Enfim, só para encurtar um pouquinho a história, eu fiquei dos 9 até os 16 anos, indo todos os dias. Aí um dia minha mãe falou assim, eu acordei, não fui. Aí ela falou assim, você não vai? Cara, cabeça de adolescente, né? Diz o meu filho que é por causa do meu signo, né? Ela falou, você tem que ir, eu sou aquariana. Uhum. Eu não acho isso, eu acho que eu sou uma pessoa super meiguinha, boazinha, que todo mundo manda em mim, mas tudo bem. Ele falou que é porque eu não gosto de receber ordem. E aí a mãe falou, eu falei, não vou mais, não vou mais. Não sei por que, travou ali o negócio, Uhum. mas eu sentia falta, e ela percebeu. E ela é muito inteligente, minha mãe é super dotada, ela é um toquinho desse tamanho assim, mas é uma coisa incrível. E aí ela fala assim, filha, descobri um lugar
que tem um negócio chamado meditação. Pronto, essa foi a primeira vez que eu ouvi falar de meditação, foi a minha mãe que falou. E era a Seichan-no-ye. Lugar incrível, gente. É uma filosofia belíssima, de bondade, de, sabe, de muita orientação. E lá eu entrei em contato com os sutras também, tem origem japonesa, né? Uma filosofia de origem japonesa, não é religião. E eu encontrei freirinhas lá, sabe? Duas freirinhas frequentando lá. Falei, que massa. E tinha, só que o tipo de meditação é recitativa. Então a gente recitava o Shisokan. Mas caramba, era muito especial. E tinha umas preleções também lá, então tinha muito conhecimento. Foi algo muito importante. Eu vou aí até os 19 anos, quando eu começo a ser mãe, faculdade, casamento, dei aquela paradinha, não consigo ficar sem, boto o pezinho no yoga, mas ainda não foi tão especial quanto os professores que eu tive depois na minha vida. Teve isso também, né? Em tudo tem, Certamente. né, aquelas pessoas que são muito especiais, muito habilidosas, mas foi importante. E vem lutas, bem, eu começo a me dedicar ao karatê, que com um japonês tem essa coisa de muito foco, não era o karatê brasileiro, contrário, então tinha um treino de muito foco, de muita disciplina, ali eu me achei muito confortável. E depois é que vem o Zen. E aí vem assim com toda uma carga de informação, desde a maneira como a gente se senta e toda aquela disciplina amorosa, né? E que aí é como eu digo, né? É como a gente, todos que vocês estão ouvindo, vocês vão perceber essas linhagens diferentes, mas que nos levam todas a esse sentimento de entrar no estado meditativo. Isso, inclusive, estou falando dessa questão da igreja e tal. Eu acho que vendem a meditação como algo inalcançável, né? Por isso que as pessoas Boa. normalmente costumam falar assim: eu tentei, mas eu não consigo. E por Boa, muitas gente. vezes a gente está meditando, um estado de presença Boa. profundo, fazendo Isso. coisas mínimas, às vezes, é escutando o som. Boa. Boa. Né? Porque, por exemplo, você falando isso aí, foi me dando alguns insights que eu acho que minhas maiores transformações aconteceram a partir de insights que eu tive durante a prática de yoga. Sim. Os asanas iam me preparando, né? Porque yoga é meditação em movimento, né? Sim. Os asanas iam me colocando num movimento de trazer todas essas emoções à tona, em estado de presença junto com a respiração. E quando eu entrava no Shavasana, eu meditava muito. E eu não tinha nem noção. Eu falava, não, estou no Shavasana. Mas eu tive muitos insights. Boa. Entendeu? Muito bom. Gostei muito do que você falou. Yoga, meditação em movimento. É outra Inclusive forma. Total. E com esses recursos que ajudam a gente, tá? Então, é por isso que eu queria Vai muito que as pessoas potencializando, né? entendessem. Eu queria fazer uma pergunta para o Gutenberg, justamente porque quando eu entro em contato com o Zen, eu descubro que a gente pode meditar executando tarefas, né? Inclusive comendo, né? Como é isso? Você falou isso, eu lembrei. Enquanto ela estava falando, na verdade, eu lembrei uma história que o Sensei conta, que ele ainda, muito, acho que no início da nossa comunidade, ele foi com o filho a um determinado templo onde um grande mestre estava visitando e tinha feito uma palestra. E aí o filho dele pediu para ele perguntar, né? Esse mestre não falava português, ele pediu para ele, o filho perguntou, pediu para ele perguntar ao mestre quanto tempo por dia ele meditava. Eu adoro. E aí ele perguntou ao mestre, olha, meu filho quer saber quanto tempo por dia o senhor medita. Ele disse, 24 horas. 24 horas, Muito não é? legal, é. Essa resposta é uma resposta muito profunda, Muito não é? profunda. O que significa meditar 24 horas por dia, né? Significa que a vida é meditação, né? Boa. Agora existem as práticas, né, que nos ajudam a desenvolver essa mente meditativa, não é? Eu escutando vocês aqui, eu sei muito pouco, né? A minha Nada. história basicamente é a história com o Zen, né? Claro que todos temos naturalmente uma história de vida que já apontava nessa direção, mesmo que a gente não tivesse consciência, né? Isso, Como você estava citando aí sua interessante, experiência muito desde interessante. criança, né? Mas a minha experiência com
meditação assim de verdade, ela começou com o Zen, né? E a prática, existem muitos métodos, mas o que eu conheço é só o método realmente do Zen, e funcionou muito bem. E Eu acho que é um funciona. método fantástico, mas eu acho que essa resposta do mestre ao meu mestre foi uma Foi resposta fantástica. maravilhoso. Eu medito 24 horas por dia, né? É, muito lindo. Aliás, Essa é a resposta de um tem grande uma mestre, piada né? zen, né? Assim, piada zen, vocês mais doido. Piada zen, não sei se tem muita graça, vamos lá. Diz que passou uma pessoa na frente, passa um viajante na frente de um mosteiro zen, e tem lá dois monges, né? Eles estão ali na frente, eles estão varrendo ali, o outro tá aguando as plantas e tal. Isso, o que que vocês fazem aí o tempo inteiro aí dentro desse mosteiro? Passam a vida inteira aí. Assim, a gente faz muita coisa. Mas o que que vocês fazem? Ah, a gente varre. Aí o outro, aí a gente faz a comida, e o outro a gente come, e aí a gente dorme, e a gente cuida aqui das plantas, e a gente limpa. Aí, poxa, mas isso a gente faz do lado de fora? Pô, qual é a diferença? Aí um respondeu, é que quando a gente varre, a gente varre. Quando a gente come, a gente come. Quando a gente dorme, a gente dorme. Então é isso, né? Exatamente isso. Tem uma piadinha também. A piada. Já que entrou nas piadinhas, né? Mas ela reflete essa coisa da vida do dia a dia, né? Sim. Dizem que um mago, um yogi e um monge zen chegaram à beira de um rio e o rio era muito caudaloso e com alguma correnteza, né? E aí o mago fez, olha, vocês vão ver como é que se atravessa um rio. E de repente ele fez uma coisa, apareceu do outro lado do rio. Ó, E o yogi, isso é muito simples, vocês vão ver como é que se atravessa um rio. E aí ele sentou, e aí flutuou, atravessou o rio, chegou. Aí o monge Zen não disse nada, arregaçou as mangas do manto, entrou no rio e aquela briga, e a correnteza leva e traz e vai e vem. Depois de muito sofrimento, ele consegue chegar, exausto, destruído, rasgado do outro lado do rio. Ele sai dizendo: vocês não sabem nada sobre o que é atravessar um rio. verdade, não passou pela As piadas da travessia. parte, a ideia é isso que você Oi. falou. É a vida, é o dia a dia, né? o dia a Isso dia. que tu falou, né, desse exemplo, é tipo isso mesmo, tipo, a meditação, ela é o preparo, Sim, né, pra gente passar o dia em justo, estado de presença. justo, O que a gente faz quando senta é simplesmente rebuscando a mente. justo, justo. Não É tem pensar nisso, muito isso. legal, é isso. É isso que a gente quer que os nossos ouvintes possam ter insights aqui com essas histórias e experiências. E eu lembro de Fala. você, Liz. Fala, lembro. Ficou muito forte para mim que, assim, sabe quando você vai saber meditar? Quando você estiver no meio do mercado central e conseguir meditar. Ah, é legal. Roubei do Buda, né? Na verdade, eu roubei de Buda. Buda perguntaram para ele, né? Tem muitas histórias assim. Perguntaram, mestre, qual o melhor lugar para meditar? Aí ele falou, né? No meio do mercado. Ora, no meio da confusão, vá para Conda Boa Vista, vá para Eu já feira. meditei na 25 de março. Na 25 de março, você já sentou para meditar, Dan? Foi com minha Poxa. esposa, ela entrava, ela passava 3 horas lá e eu 3 horas aqui. Tinha que meditar. Boa saída, boa saída. Tá vendo, gente? Vocês que acham que meditar é uma coisa assim que é para tirar vocês do mundo, coisa de jeito nenhum, para fazer vocês, ó, atravessarem a vida e o cotidiano. Adorei, gente. É isso mesmo que eu E quero. ontem, Liz, eu tava Ah, tão acelerada, que era meia-noite, 0000. Eu fiz, Sim. é uma boa sincronicidade, né? é. E aí eu sentei, eu fiz, não, eu preciso me acalmar para poder dormir. Bom. E aí fui lá, eu faço muito as mãos no centro das Ganesha Mudra. palmas, né? Ganesha Mudra. E aí lá fui eu, centrar a mente, foca no terceiro olho, e aí passou 15 minutos. Boa. Você tá dando o exemplo do uso do mudra, né?
Ganesha Mudra, né? Gostei. E aí, Vocês estão vendo, estão vindo, né? Nossos queridos ouvintes, ouvindo aí Tava quantas muito. técnicas aqui, tava né? muito acelerado. E aí tive um sono E bem tranquilo. Elisa, uma tchá, coisa você que é legal cai. também a gente falar é sobre os benefícios, Nossa, né? aí Porque benefícios tem é. muita gente que faz, tá, mas eu vou meditar pra quê? E Sim. E aí quando? E cada um quando, vai né? ter. Por exemplo, para mim, o maior benefício da meditação é ter clareza mental. Sim. A minha percepção sobre isso é tipo assim, como se eu passasse a enxergar as coisas de uma forma mais ampliada mesmo. Sim. Sabe quando tá todo mundo num show assim, tá todo mundo na mesma altura, e aí você Distanciamento. sobe assim em cima de um lugar e você vai ver de cima então a situação que antes era. E Boa. você vê de um lugar distante e você fala, cara, nem é isso tudo, né? Aliás, eu vou Esse espaço. aproveitar essa sua deixa, você falou, porque eu queria saber. Dan, fala pra gente qual assim, o principal benefício, além de aguentar a mulher fazendo compras, né? Que você teve, assim, que você experimentou quando você começou a meditar. A meditação ela é uma vibração, né? No caso, quando a gente começa a entrar nesse estado de meditação, você atinge o estado de paz e é como se você criasse todo um campo. Boa. E aí você manter esse campo, ele é fundamental. No caso, melhora a sua saúde, melhora os acontecimentos ao redor, né? Boa. Então, nesse processo, na minha família, né, eu vivencio no dia a dia Sim. a questão familiar. No Sim. caso, lavar prato meditando, Boa. tomar banho meditando, eu mesmo barro minha casa e limpo, faço a limpeza. Quando chego em casa, depois eu preparo o jantar da esposa, Gente, não, pelo coloco amor de ela Deus, para ó, gente, dormir. ele já tá casado, hein, gente? Não tem. Coloco ela para dormir, faço massagem para ela dormir, ou seja, trato ela como se fosse uma deidade mesmo, né? No caso, estou Tá. lá me devotando ao Deus que está dentro dela, né? Boa, lindo. Então, tudo aquilo dali para mim é uma prática. No caso, meu Boa. mestre ele dizia, a família é um local para você desenvolver a espiritualidade, né? E muito. Então, às vezes acontecem confusões, acontece. Aí a confusão está lá acontecendo e eu estou aqui esperando. Quando toda a confusão passa, aí eu só agradeço. Boa, Mas muito procuro legal. não entrar naquela. Bom, muito É. bom o uso E da o que faz com que a meditação. gente não entre nessa outra frequência, por exemplo, é esse treino. Eu Que treino. seria todos Boa. os dias, né? Exato. O normal seria uma coisa quebrou aqui, você, meu Deus, quebrou. Não, coisa quebra, você se mantém. A pessoa pegou seu celular, levou, você se mantém. Inclusive aconteceu comigo ontem, né? A cliente estava conversando comigo, pegou meu celular e levou. Aí o meu cliente estava lá, né? Olhou assim, ela levou seu celular. Mas vai voltar. Mas daqui a quanto tempo? Daqui a 2 dias. Ai, Mas você vai ficar 2 dias sem celular? Pô, não tem problema. Aí muito quando foi bom. depois, ela pegou, levou e do mesmo jeito eu tava. Muito No caso, a pessoa se mantém sem baixar a frequência. Eu quero fazer um adendo nisso, de que a questão da prática é a prática que traz, a prática traz Consciência. o resultado, né? Isso. Meditação não é uma coisa mágica. Quero muito explicar isso. É algo que a gente vai desenvolvendo com a prática. Quer falar alguma coisa? Deila, para você, qual foi o melhor e assim, maior benefício que você teve com a meditação? Nossa, eu poder centrar mais, porque acho que nesse mundo de hoje, quem não tem TDAH, né? Sim. Então, são muitos pensamentos acelerados, Tá. então você poder focar numa coisa só, e isso eu tenho me trabalhado. Tá, Fiz um teste agora recente que deu 90% de déficit de atenção. tá. Como assim? Como eu me formei em medicina? Aham. Então, eu me formei pela repetição. Então, Sim, a meditação traz esse foco. sim. E aí eu me trabalho para que eu esteja começando uma coisa e eu termine aquela coisa, porque eu estava aqui, ali, e eu não conseguia concluir Sim, nada. sim. Então gera uma frustração. Sim, E sim. a meditação me Doloroso. traz isso. Boa. Então, assim, pelo menos 5 minutos na minha vida corrida, eu tento sentar e centrar. Ah, Faço mudar, eu sei que os pensamentos vão vir, e aí isso eu aprendi com você, né? Oi, pensamento. Obrigado, pensamento. Tchau, Tchau, pensamento. pensamento. Não sente para tomar chá com eles. Boa. Não, pensamento a gente não E uma fala. coisa importante também para ressaltar é essa questão do tempo, porque todo mundo fica desesperado quando fala em meditar, porque acha que vai ser 30 minutos. Cara, 5 minutos. 5 minutos 2 muda Eu meu comecei com 2 dia. minutos, era o meu máximo.
Eu vou fazer uma colocação pegando de novo. Você está ótimo, eu vou trazer você sempre para me dar as deixas, né? Então, outra piada. Outra piada. É Zen de novo, hein? Faz. Não, Zen tem piada, gente. É muito engraçado. A gente vai falar bem. Mas isso foi muito engraçado porque realmente foi um monge Zen que me deu as coisas. Virei para ele, né? Aquela pergunta clássica que todo mundo que está começando, né? Mestre, eu me achando o máximo, né? Quanto tempo meditar? O olhinho dele assim levantou assim, né? Ele falou. É japonês, né? Ele falou, 3 horas melhor que duas. 2 horas melhor que uma. 1 hora melhor que 30 minutos. 30 minutos melhor que 10. 10 melhor que nada, né? Então, E 10 ainda é muito pra muita gente. 10 é muito ainda pra muita Vixe, gente. 10 não tem muito tempo não, tá? Uhum. Porém, com constância. Todos. Conta pra mim, Gutenberg, conta pra mim quanto tempo que a galera fica meditando quando chega lá, na segunda-feira, lá no Desperta, como é que é isso? O grupo, a gente tem reuniões uma vez por semana, não é? Ah, Algumas sangas, a nossa comunidade a nossa sanga faz parte da comunidade da ICEM, né? Que a sede é em Florianópolis, é coordenada, né? Presidida pelo monge Meihou Gensho. É um monge de linhagem realmente dentro do Soto Zen, mas eu estou comentando isso porque algumas sangas mais antigas elas já têm um dia para iniciantes, um dia para os praticantes mais ok, antigos. A gente ok. não tem essa disponibilidade hoje, não de espaço, é de tempo mesmo do coordenador, né? Então a gente tem um dia em que Tá, às vezes a gente tem iniciantes, às vezes a gente não tem. tá. Quando a gente tem iniciantes, a gente segue uma recomendação básica que é fazer 20 minutos de meditação sentada, 5 minutos de meditação andando e mais 20 minutos de meditação sentada. Só então a gente faz uma leitura Boa. de algum texto já, vamos dizer assim, pré-recomendado, não é? Pelo sensei. E a gente percebe que isto, para quem está começando, é muito, não é? É claro que são passadas orientações de como sentar, não é? De quais são os desafios que a pessoa vai enfrentar ali na hora que sentar a primeira vez, porque é aquela coisa, né? Você vai sentar numa almofada de frente para uma parede, Uhum. não é? Isso, gente, importante trazer ó, essa Sentar numa linhagem almofada de sempre frente para uma de frente. parede, não é? Então, quem tem naturalmente a mente mais agitada já começa a ficar mais agitado só de escutar a instrução, né? E não tem problema, mas assim, quando termina quando a pessoa vai pela primeira vez, eu costumo pedir para que ela diga como ela percebeu, né? Há uma descoberta ali, sempre. Sempre. Sempre há uma descoberta, né? Agora, quando não há iniciantes no grupo, a gente costuma fazer o básico que a Sangha costuma fazer nas reuniões de quem não é iniciante, que é 40 minutos Tá. corridos, né? Tá. Essa é vamos dizer assim, a prática habitual nas sangas e nas reuniões regulares de meditação. É diferente dos retiros, desses outros eventos, né? Retiro é um pouquinho pior, né? Um pouquinho, eu não diria pior, é um pouquinho mais intenso, Ó, né? um pouquinho mais intenso. Depende do retiro. Depende do retiro. A gente vai depois. é verdade. Eu quero depois trazer essa questão dos retiros e da importância dos retiros para consolidar os processos de meditação, tá? Mas um ponto eu acho que é importante, mesmo na meditação de 5 minutos, de 10 Sim, minutos, de sim, 2 minutos, né? sim. Não importa. Em geral, o atitude mental de quem está indo meditar pela primeira vez é contar o tempo mentalmente. Tipo assim, Sim. quanto tempo falta? Deve ter passado 1 minuto, deve ter passado 2, deve ter passado Interessante. 3, não é? E Interessante. quando você já fez uma preparação mínima e tem condições de ir a um retiro de um dia, por exemplo, Tá. e sobretudo quando você consegue ir a um retiro mesmo de Nossa. 3 ou 4 dias, você cansa de contar o tempo. Claro. Entende? Entendo, Então, na hora que super você legal. desiste, aí você Você começa a começa a meditar, meditar. né? Então, Agora- o método do Zen tem Porque essa. chega uma hora que a mente ela vai parar. Agora, isso não tem nada de muito especial. Eu lembro Tá. de um colega que foi aluno meu quando ele era residente,
E ele era de outra cidade, ele era de Paulo Afonso, né? E nos finais de semana ele voltava para Paulo Afonso. Sim. Ele disse que logo que começou a residência, o pai chegou para ele e fez: meu filho, você precisa de um carro para se deslocar. Ele disse que achou que o pai ia dar o carro a ele. E quando ele chegou na loja, o pai comprou o carro mais simples, não tinha nada elétrico, era tudo na mão, não tinha Tá. ar-condicionado, não tinha rádio, não tinha nada. Ele: mas papai tá dando, né? E aí, quando chegou na hora, ele entregou o boleto, inclusive, foi no nome dele. Você tem condições de pagar seu carro, mas não vai gastar muito com isso. Boa! Né? E ele disse que, tá bom, se eu fosse comprar eu escolhendo, eu iria escolher outro, mas é a sabedoria do pai. Ele disse que joia. Quando ele saía aqui do Recife em direção a Paulo Afonso, não tinha rádio, não tinha som. Ele disse que ia pensando, mas ele disse que muito antes de cruzar o limite com a Bahia, já não tinha mais pensamento. Boa! Outro pensamento. A mente Adorei. desistiu, a mente cansou, né? Da mente Então, desistiu. usando essa história que ele Boa. conta, a meditação tem um pouco disso, assim, né? Num retiro, a gente é desafiado, assim, a mente vai, mas tem uma hora que a mente cansa, Boa. tem uma hora que a mente desiste, e aí é você maravilhoso. começa a meditar, né? Muito lindo, muito obrigada. Isso é inspirador. Muito E obrigada. existem, por exemplo, como eu posso falar Por favor. que eu organizo essas viagens de autoconhecimento. Eu não Sim. chamo de retiro, justamente porque não tem religioso, não tem nada Sim. baseado em alguma. Tá. Mas a gente pode ter mini experiências com o silêncio, Sim, né? com certeza. Nesses lugares, como a natureza, por exemplo. Boa. Como a gente estava conversando sobre a ecopsicologia, que é um estudo que chegou para mim agora, e eu tenho entendido cada vez mais da relação entre os seres humanos com o não humano, Sim, com a natureza, em especial na floresta, sim. porque as árvores e as folhas, elas liberam substância e aquela atmosfera é cura pra gente. Sim, sim, com Então, certeza. isso é uma prática dos japoneses desde os anos 80. Sim, sim. Eles caminham na floresta em termos de uma hora, 2 horas. Eles chamam isso de banho de floresta. Aham. Imagina o Interessante. tanto de meditação, Muito o nível de meditação que a gente alcança numa caminhada Muito em bom. silêncio, numa floresta, com aquela atmosfera, né? boa. Entende? Muito em bom. grupo, né? E em Que é grupo, outro, Que é outra uma coisa, outra né? energia, você se alimentando bem, A todo mundo ali, egrégora. você naquela egrégora, você tá com preparo mesmo, né? Isso. Então, existem os retiros que são mais, né? São E crises existem total, essas né? experiências. É um crime. Mas tem, por exemplo, lá no Vale do Catimbau, a gente fez uma trilha de madrugada, né? Era só a luz da lua. Uhum. E tinha umas pessoas que estavam com muito medo, então eu ainda permiti que acendesse a luzinha do celular. Tá. Uhum. E assim, quando a gente tava entrando, eu percebi o pânico em alguma das meninas. Assim, algumas delas começaram a. Tipo, era o escuro, era o silêncio absoluto, e é aquele grande convite para dizer: agora você vai ter que se ouvir. Uhum. Não tem o que fazer. Boa. E quando a gente termina, que a gente vê o sol nascer naquele lugar incrível, né? Que a gente volta, as meninas falam Maravilhoso, lá ali. Eu acessei coisas que nunca tinham chegado Muito pra mim. legal. Ali, Muito viram legal. chaves aqui dentro, tu não tem noção. Como eu nunca pensei nisso? Cara, Muito são lindo. insights, Muito lindo. por causa do silêncio, né? Verdade. Por causa do silêncio, por causa da egrégora do Da lugar, egrégora, por causa tudo, da é. egrégora das pessoas. Das E pessoas. existe um certo preparo, né? Antes de chegar lá, toda essa questão mesmo, assim, da alimentação. Todo mundo está se alimentando junto, é a mesma alimentação, a alimentação mais limpa, né? Uhum. Acorda em jejum, vamos fazer prática de yoga, depois uma leitura de um livro, a gente já expande a consciência com aquilo. Então vai Boa. preparando, e quando a gente entra no silêncio, na natureza, cara, isso é Boa. potencializado. Muito legal. É. Eu queria. Posso pegar uma por ficha favor, dela? pega, por favor. Fala. Teve um período da minha vida que eu tava trabalhando muito. Era 10 aulas de yoga, assim, por Sim. dia. Sim, No outro dia eu acordava destruído. sim. Aí eu ia para baixo de uma árvore, né? Sim. Chegava lá, tem uma sequência que eu faço de mudras, né? São Sim, mais ou sim, menos os 9 mudras são mudras. incríveis. E aí eu ia fazendo os mudras e tal. É mais ou menos 10 minutos a Sim. prática. Sim. E aí eu ia absorvendo a energia da árvore. Quando eu terminava, Sim. meu corpo estava novo. Regenerado. Regenerado. Cheio de energia. Cheio de energia. Novo para passar, né? Muito Fazer mais bom. 10 aulas de yoga. Essa é uma das consequências de meditar, né? É. Pelo fato de você baixar a sua frequência neural, a gente tem que, em um outro podcast, tá bom? Eu vou trazer para vocês de uma maneira mais formal, realmente as consequências que são comprovadas hoje cientificamente. O que acontece no nosso cérebro e o que acontece no nosso corpo, nosso organismo. Eu preferi deixar isso para um podcast especial para dar essa chance da gente
trocar mesmo as experiências, porque é fundamental, né? Ver o outro, estimular o outro, né? A gente tem aqui, basicamente, pessoas com vidas dedicadas a curar, a ajudar as pessoas a encontrarem a sua cura, né? Na verdade, é isso. E então os benefícios são muitos. Eu vou trazer para vocês, mas uma das consequências é o aumento da quantidade de energia. A gente sai muito energizado. Saía lá dos. Eu já fui para Retiro Zen 10 dias e eu, apesar do cansaço, eu saio totalmente regenerado. Também preciso compartilhar com vocês que não foi só os retiros zen, essa coisa do retirar-se, do sair do cotidiano, eu vejo como um grande valor, sabe? Mesmo que seja aquele de um dia, mesmo que você vá para um spa lá no Baobá, você vai lá para um spa, você se retira lá um dia, né? E você tem a oportunidade de ouvir você, ficar com você. Agora, e o legal é isso, é não estar tagarelando com outras pessoas, né? É estar ali com aquelas práticas e você se ouvindo. Eu queria chamar a atenção de uma coisa que foi radical na minha vida. Eu dou aula de meditação há muitos anos, faz muito tempo. E assim, passando por várias linhagens de meditação. E para mim, uma descoberta sensacional é de que meditação não é uma prática. Queria muito que as pessoas, eu queria muito compartilhar isso. A meditação, ela não é. E vai corroborar com tudo que vocês já falaram. É só uma maneira de resumir. A meditação, na verdade, a gente pratica outras coisas. A gente pratica sentar, a gente pratica andar, a gente pratica mudra, a gente pratica respiração, a gente pratica os pranayamas, então, que são top das galáxias, né? A gente pratica para cair no estado meditativo. Então, o yoga trouxe para mim essa informação que eu achei mágica, né? O yoga se divide, né, teoricamente, de pouquinho tempo para cá, 2.600 anos aí, mais ou menos isso, porque yoga já existe há Mais 10 de mil cinco- anos, de né? 5 mil anos, 7 mil. 10 mil anos ela tem, de 5 mil anos para cá a gente tem os registros, né, registros formais, e 2.600 anos para surgir uma figura chamada Patanjali, camarada incrível, né? E ele vai e divide em 8 passos o yoga, né? E aí o 7º passo do yoga é dhyana, que é a meditação. Só que o mais incrível é que o seguinte, você vai para o primeiro passo, para o segundo, os yamas e niyamas, que são justamente aquele código de ética, né? As condutas morais, é muito interessante, é muito bonito, muito lindo. Depois você vai para os pranayamas, que é justamente a movimentação da energia através da respiração. Eu exijo dos meus alunos, aqui falar que pranayama é respiração, leva a zero aqui, né? Não, se movimenta a energia com a sua respiração. E aí, cara, você modifica. São muitos pranayamas, né? A gente tem muitos pranayamas. Eu vou contar daqui a pouquinho, a gente tá andando aqui, né, para finalizar o nosso encontro maravilhoso, mas eu vou contar o efeito, tá certo? Como a gente conseguiu, há 2 dias atrás, colocar 35 alunos do ensino médio, de uma escola pública, de um local punk, tá bom? E eles, assim, a mente extremamente agitadas e carentes e tudo mais. Como a gente conseguiu? Eu falei, eu não sou burra, né? Eu vou comer a papa pela beirada, né? E aí peguei pranayama, ok? Peguei pranayama para poder modificar a energia deles e modificar também a estrutura fisiológica, tá? Aí, muito bem. Então, você tem os pranayamas, você tem os asanas, né, que são posturas psicofísicas que também vão. Então, olha só a preparação, né? Você chega numa aula, você usa logo um recurso que é a psicoacústica de um mantra. Depois você usa a psicoacústica também, outro ponto de psique, que são os mudras, tá ligado? Aí depois você vai, coloca a galera lá para respirar de uma determinada forma.
põe ele nos asanas, que são as posturas, já está liberando neurohormônios. Vê como vai facilitando a parada. Aí a gente vai para Dharana o tempo inteiro, né? Foca ali o olhar, né? Isso acontece muito no Zen, né? Foca ali o olhar, pá, aquilo tudo vai transformando o seu cérebro, né? Aí depois, e antes tem um negócio que é uma ciência em si, que é o Pratyahara. Vai dar um podcast a gente falar de Pratyahara, né? Controle dos aharas, controle dos sentidos, né? Não tinha nem fast food, gente. Os três aharas, o primeiro dele é comida, gente. Comida. Tem que dar um podcast de comida, gente. Comida. Então, você imagina, há 5.000 anos a galera já falava de comida. Não tinha fast food, tá? Uhum. E depois que você pratica isso tudo, você cai indiana. Então, assim, não, sabe, para vocês que estão ouvindo a gente aqui, que pode imaginar, caramba, sentar para meditar é muito difícil. Olha, eu vou falar uma coisa, todas essas tradições que a gente tem aqui, a xamânica, não é, a tradição zen, não é, Eu queria dar mais algumas eu, dicas. eu quero vir, mas a tradição védica, né, como que vem aqui e tal, todas elas vão orientar você para você cair no estado meditativo. A gente não precisa brigar com a mente. São vários caminhos. São vários caminhos, entendeu? Então, quando eu fico com pena quando assim a pessoa fala, ah, se eu vou sentar sozinho lá para meditar, não, agora vai. É muito sofrido, né? Agora vai, eu Muito sofrido. sozinho. É. A gente não precisa estar sozinho, É. né? Você ia falar? Vou dar uma dica, porque meu dia é bem corrido, então tirar 5 minutos para mim é como se fosse arrancar algo que eu tô já planejando, entendeu? Mas é como se fosse uma preparação para aquilo que vai Nossa. acontecer. Então, eu normalmente sento, né? Mas quem não tem condições de sentar, pode sentar na cadeira mesmo. E aí eu boto o timer do celular. Sim, É 5 boa, minutos, boa. eu boto o timer de celular. Às vezes a gente não tem paciência, olha, não acabou ainda, e volta, né? E às vezes passa o tempo. Sim. Aí quando chega nos 5 minutos, e aí eu vou lá, né? Faço a preparação. E uma das formas de meditar e liberar esses pensamentos é contar do 100 ao 1. Boa, mais uma técnica. E aí você vai contando, daqui a pouco você se perde. Eu tava no 70, e qual é o 69? E aí volta de novo. E aí, assim, você contar do 100 a 1 é uma forma de você realmente limpar a sua mente. Porque você tá focando em outro, né? Então, quando chega nos 5, aí eu faço, nossa, já? Bota mais 5? Boa. E aí eu vou no mais 5, E sabe? vai No timer lá ampliando a tua... do celular. Boa. E assim eu consigo praticar e outra, né, assim, focando exatamente nesse terceiro olho e imaginando uma aura, uma luz branca Tá usando outros entrando, recursos, né? Botando uma a luz mente aí branca pra entrando e como se criasse uma capa de proteção. Boa, Banhando, boa. né? E Banhando aí, de luz. exato, então essa capa de proteção é como se fosse me blindando, entendeu? E aí, depois, né, que eu tô lá blindada, eu posso irradiar para outras pessoas. Boa. Níveis diferentes de meditação. Agora, né? uma coisa que é também legal falar é sobre essa questão dos pensamentos, porque todo mundo acha que eu vou zerar a mente, eu não consigo zerar a mente, né? E assim, os pensamentos, eles naturalmente vão chegando. É. E eu acho que eu aprendi com você, eu não tenho certeza, mas é que meditar nada mais é que o espaço de um pensamento Entre outros. entre um e outro, né? Esse espaço ele só vai crescendo com o Isso, tempo. boa. Essa foi. ideia de sentar, Eu mesmo. né? Foi você que me ensinou Foi, isso. foi. Então, essa ideia do sentar e silenciar, isso aí é impossível. Uhum. A É, não isso ser com isso vai- muito treino, Isso muita vai se constância e tornando muitos possível, anos, né? Isso vai se ampliando. Você só espaça Esse mais espaço entre um pensamento e outro. então tá tudo bem pensar. Porque Fala, Dan. No caso, uma pessoa que medita, ela influencia o tempo, Opa! né? Uhum. Aí teve uma vez que ela foi para uma aula minha, né? Eu lembrei E- disso. Lembranças, Muito lembranças. engraçado. E aí, da minha aula, eu colocava 60 exercícios, um exercício para cada 1 minuto, né? Sim. E aí, quando eu terminei a aula, aí eu coloquei mais 60, ou seja, dei 2 aulas dentro do espaço de 1 hora. Sim.
Aí daqui a pouco todo mundo pensou, "Puxa, o senhor deu duas aulas dentro de um tempo." Eu disse, foi por causa dela. Ela dobrou o tempo. Aí Boa, eu fiz assim, boa. você medita, Liliana? Eu fiz todos os dias. Eu fiz, Ah, por isso, por por isso. isso. Não, Vocês passam você o tempo. influenciou. Eu no tive uma catarse tempo. aquele dia. Comecei a liberar emoções, chorando, Isso. chorando, 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 chorando. Eu passei muito tempo. E ele tá tudo bem, ou não tá tudo Pois é. bem. Yoga tem Mas muito yoga, disso. viu? Yoga tem muito Influencia no disso. A gente tempo. tem Yoga. muitas catarses, são processos de liberação de emoções que estavam ali escondidas e acontecem, né? A pessoa É fazendo. outra formação Agora que eu vou querer lembrar. fazer. Não, essa é incrível. Essa é incrível. Agora deixa eu falar do Dan. Dan conseguiu fazer uma coisa. Existe uma série muito famosa no yoga que chama-se Surya Namaskar. Saudação ao Sol. Até quem não pratica yoga sabe o que é Surya Namaskar. E ela é puxadinha, tá? E aí, assim, até teve um episódio lá, o aluno geralmente chega, né? Eu pergunto pra ele se já fez Surya Namaskar. Sabe fazer? Sei, sim, claro que sei. Eu disse, que bom então, né? Aí eu fico, porque quando chega novato, você fica meio preocupado. Ele falou assim com uma força tão grande, assim, então bora lá, a turma já estava lá, toda prática, né? Tudo. E aí comecei, quando a gente terminou o lado direito e o lado esquerdo, ele estava acabado. Aí eu falei assim, aí eu prepara de novo, falei, de novo? Assim, mas a turma já está fazendo 12 vezes. 12 Fazia significa 24 12 repetições. para um lado, 12 para o outro. E o Dan foi a primeira pessoa que me fez fazer os 21 vezes. A gente fez 20. Era 24, né? 24 vezes, ou seja, é 12 pro lado, 24, 12 12 para o lado, 12 É para o tomar outro. uma Não, caixa mas de a gente. Não, ele dizia, quem não, Não, aguentar, mas- pare. Não, mas a gente. Mas Você o pessoal ia ficando mais forte, Dá mais muita mais forte. forte. Dá muita energia. Não, mas lá a gente chegou a fazer, Dan. Lá no Desperta, a gente tá fazendo 21 vezes para cada lado. Que maravilha. Para cada lado. E aí o que eu quero explicar com isso? O que é que isso tem a ver com meditação? Pra fazer- É que você entra num processo meditativo. Tá entendendo? Porque você já tá. O seu corpo já vai. Não, não é fácil, não, viu, gente? Não é fácil, não. E assim. Mas você já vai. O seu corpo, ele é dominado. A gente come a papa pelas beiradas. Vai ficando O forte. corpo é a parte mais externa da sua mente. Então, domine esse corpo. Você vai dominando. O yoga tem Você domina a sua que mente. você domina a sua mente. Eu sempre repito isso para os alunos, entendeu? Corpo é a parte mais Alice, eu acho que ele vai domina ter que voltar pro desperto. Ai, que bom! Nossa, seria uma grande honra, uma grande honra. E eu disse, né? É eu grande disse, honra. Liz, quando O fez o retorno convite. dos que não foram. Ai, não, Nossa, Liz, a gente conseguiu naquela época uma coisa assim, impossível. Eu fiz, Danielson, Era uma Uau. turma de 11 horas da manhã. uma turma de 11 11 horas da Eu manhã. fiz, O que gente, vocês acham? essa é uma turma de dondoca. Era 11 horas. Nada na E vida. todo Eu mundo lá, era ocupado. eu lá, Era. Eu lá. Aí, na época eu tava, né, É. enfim, licença maternidade, enfim. Mas eu fiz 11 horas Não, da manhã, 11 minha horas. gente, ou é concursado, ou Aham. não faz nada, É. ou é sustentado pelo marido. Mas não era, não. Era Era um- gente. Desculpa o termo, mas assim, é uma Era turma de um- vadios, porque É. minha gente não faz nada, só faz daqui, prática yoga. E Foi assim, muito quantos legal. frutos nasceram dali, né? Maravilhoso. Era. Muito E eu fazia difícil. questão desse horário É. por causa do Sushumna, né? Ah, Ele se fala abre aí. em 4 momentos do Sim, dia, que é sim. justamente quando o sol está nascendo, meio-dia, quando o sol está se pondo e meia-noite. Entendi. Aí pronto, aí esse horário para mim era Olha que fantástico. Quando o legal. pessoal terminou todas as posturas, meditação. Top. Aí a gente ia fazer mantra. Aí Nossa, ensinava o era pessoal a incrível. fazer Nossa, Gaia. era muito incrível. É, Muito legal. Deixa eu falar uma coisa pra você com relação a esse horário aqui. Eu falei assim, nossa, eu quero dar aula bem cedinho, quero dar aula bem cedo. Se eu vou botar 5 horas da manhã, né? Porque eu e o Charles acordamos 4 horas da manhã, né? A gente abre o olho assim, é igual, né, Que Charles? horas dorme, Liz? 4 horas da manhã. Ah, não, é sério. Não tem jeito, não. 4 horas da manhã a gente se acorda. E isso foi o que fez a gente se casar também, viu? A gente conversando, se conhecendo. Ah, eu acordo às 4, eu tô bem, enfim. Aí eu falei assim. Um papo que acorda. Pois é. Aí eu falei assim, vou botar uma aula cedo. Mas eu ficava com medo de botar às 5 horas da manhã. Porque eu me lembro que o Dan falava, assim, o sol nascendo. Porque o sol nasce na nossa região, mais ou menos isso. Eu Claro vou, que Liz, eu vou. tem, E é 5 horas da manhã, um negócio especialíssimo. E o Vedanta ensina pra gente o quanto a gente absorve de energia vital, né? E saindo de dentro do mar, não, vocês não têm noção.
tá? Inclusive, se vocês observarem o desperta, o símbolo, aquela partezinha de baixo é o mar. É. Simboliza o mar e aquela parece uma florzinha, mas na verdade ali são os raios solares, então significa isso. Então, enfim, que quando eu fiquei ali de frente para aquela casa, vendo o sol nascer, eu falei, só pode ser E desperta. ali é E é um mágico ideograma demais. japonês. É um ideograma japonês. É. E E aí- ao mesmo tempo lembra aquele desenho ali da frente mesmo, né? Lembra o desenho, não, tudo assim, casou. Aí, enfim, eu falei, não, vou botar 6 horas da manhã, sabe? 6 horas da manhã. Minha gente, eu passei assim, 6 meses, 6 horas da manhã, tinha um aluno, tinha 2. Falei, não tô acreditando. E eu achava ruim. 6 horas. Aí eu falei, sabe o quê? Vou dar uma de doida. 5 horas da manhã, fechei a turma das 6. Quem me botou para fazer isso foi a minha filha, a Raquel Normandia. Raquel Normandia falou assim, bota de 5 horas que eu vou. Aí eu falei, sério? Aí, sério, eu vou. Pode botar amanhã. Se eu não venho aqui fazer yoga com você, porque não tem horário das 5 horas. Aí eu falei, então, vou fazer nem que seja para minha filha, só tem a minha filha, né? Não tá fazendo yoga, tá? Momento denúncia, não tá indo, tá? Não tá indo, ok? Ela que fique ouvindo aí, todo mundo. Não tá indo às 5 horas da manhã. Mas o que aconteceu? Bombou. Caramba. Porque dá Esse tempo da horário pessoa não meditar tem e mais, depois se organizar tá para ir sem- trabalhar. Tá quase sem vaga, tá quase sem vaga, tá já É. fechando. E aí a gente vai ter que abrir outro. Segunda-feira eu não trabalho, não dando aula. Fiz uma reengenharia e dei lá, existe isso, hein, tá? Medita, medita, medita mais dele que você vai arranjar. Fazer uma reengenharia dos seus horários. Gente, minha vida tá uma coisa linda, é sério, sério. Nossa, E aí. preciso meditar mais. Precisa meditar mais. E aí, assim, segunda não vai ter aula lá, mas aí a gente vai abrir uma nova turma quarta e sexta-feira. De tanto que eu procuro. Posso puxar uma Por deixa favor, aqui? por Que o favor. Danielson comentou uma coisa logo no início, aliás, citou um exemplo logo no início, eu acho fantástico isso, que foi aquela história da 25 de março, né? É, É no meio do mercado central, né? eu acho que tem uma coisa interessante que a gente pode também passar para as pessoas que de repente estão tendo o primeiro contato Por favor. com a meditação aí, que é assim, os frutos que acontecem com a meditação, eles são frutos como alguém que está construindo a fundação de uma casa. Então é pouco a pouco, Boa. pouco a pouco, pouco a pouco, pouco a pouco, e vai chegar o momento do mercado. Isso, Não é? boa. Existe uma alegoria dos 10 passos do boi, né? O contexto é um pouco diferente, mas o resumo é assim, no final, o praticante que chegou ali ao 10º passo, ele está no mercado e ele realizou o caminho, né? Ou seja, é a prova dos 9. O mercado é a prova dos 9. A vida é a prova dos 9, né? O verdadeiro mosteiro é a vida, é a casa, vida. são os filhos, Isso. não é a pessoa, o colega de trabalho com quem a gente não se dá bem, Eita, eventualmente, tem né? isso? Ai, meu Deus, tem. Então, assim, mas o ponto que eu estou Lembra. querendo chegar é assim, existe uma ideia muito distorcida de assim, eu comecei a meditar e eu agora sou zen. Nossa. Ou eu agora, né? Eu acho que a Porta dos Fundos até fez uma brincadeirinha com isso, uma vez que tinha um mestre zen lá que se irritava na terceira pergunta, né? Ah, é uma monja, é uma Paciência. monja. Ah, monja é muito Paciência, legal, segredo do muito legal. vagamente dessa brincadeira, mas a ideia é assim, tudo que a gente está conversando aqui, independente do método, é algo que vai acontecer aos poucos. Isso. Então essa uma condição de mente Uhum. não é algo que vai acontecer no primeiro Isso, dia, não é? gente. Então, eu às vezes digo pro pessoal assim, quando a gente está conversando, olha, a gente não precisa fingir virtude. Uhum. Boa. A gente não precisa fingir virtude, né? O Sensei conta que o primeiro mestre dele, o mestre Tokuda, que fundou muitas comunidades pelo Brasil, certa vez uns aluninhos meio espirituosos, vamos testar o monge Tokuda, e levaram ele para um lugar que não condiz com a dignidade de ser um mestre zen. E ele ficou absolutamente tranquilo lá durante todo. E aí eles foram ficando constrangidos de terem Boa. levado o mestre para aquele espaço, que eu prefiro não dizer qual foi. E o mestre saiu muito bem ali, porque para ele não tinha espaço sagrado e não sagrado. Tudo era sagrado, entende? Fundamental. Então, essas transformações, elas acontecem no ritmo
da natureza, não é no ritmo da internet, não é no ritmo das Boa. mídias sociais, não é? Uhum. Então é preciso dar tempo ao tempo, não é? E seguir um método e esperar que essas coisas comecem Boa. naturalmente a acontecer, porque elas vão acontecer naturalmente. Muito verdade. obrigada, É, é isso Eu mesmo. lembro, E acho que da última vez que o Sensei esteve aqui, eu fiquei de motorista para ele, né? E eu disse, Sensei, eu não vou disfarçar aqui para você não. Eu, no trânsito, não tenho paciência. Eita, grande revelação. Assim, às vezes me irrito no trânsito, sei lá, Tá. mas pense isso, pense que a pessoa que está cortando a fila aqui pode ter pressa. Assim, não, não é pressa, não. É falta de educação mesmo. A maioria é falta de educação mesmo. E ele rindo com isso, assim, Aham. porque a ideia não é fingir virtude. Boa. A ideia é você realmente praticar e esperar que essa transformação aconteça Boa. e você comece a perceber essas mudanças na sua vida, né? Eu lembro de uma vez, só para encerrar isso aqui, que eu conversei com o Sensei e disse, Sensei, acho que foi o ano passado, os meus filhos estavam conversando sem perceber que eu estava atento, Aham. e aí um disse assim, eu acho que o papai começou a meditar para ficar mais calmo. Ou para isso. Aí o mais novo fez, mas ainda não está funcionando. Mas sabe por quê? O que acontece? Existe essa ilusão mesmo de achar que vai ficar rapidinho. Ai, que coisa Só que boa ao esse contrário, assunto. Eu acho que primeiro a gente vai ter que aprender a lidar com todas as nossas sombras, porque o silêncio é fazer esse mergulho e você descobrir que você é um monte de coisa que É. você nem sabia. Ah, mas eu tenho uma interpretação. E aí, daqui que a gente chega nesse lugar do zen, Uhum. leva muito tempo. Ah, desculpa, mas eu Não, tenho mas uma. desculpa, É, quer dizer, pois- há muitas transformações intermediárias, não é? Até porque, nesse caso especificamente das crianças, assim, elas têm uma memória. Uhum. Então, enquanto ainda houver qualquer comportamento que evoque aquilo, Uhum. a memória que elas têm aqui pode ter reduzido 90%. Mas não só Pra por ele, isso, né? Que a profissão de filho é provocar o pai, né? Estou na dele, né? Mas eu me divirto demais com isso. Nas Então, figuras, nas figuras indianas tem uma coisa bem interessante, que é um homem meditando na pele de um tigre, né? Sim. Aí aquilo dali é justamente o controle da raiva, do medo, da da tristeza, euforia da e euforia. da... Tem outro sentimento que agora eu esqueci. Aí como é que a pessoa consegue isso? Com os Isso. filhos, com o marido, Ah, com não, a os meus esposa. melhores Esse mestres. controle ele É. leva tempo, é uma Isso. construção. Ah, mas deixa. Não, sério, eu quero fazer uma observação aqui, que cada um de vocês vão perceber que vocês já chegaram a um estágio mais elevado do que vocês mesmos imaginam. Eu vou falar a partir do conceito da compaixão. Uhum. O que é compaixão? Fazer o que é certo, do jeito certo, na hora certa. Então tem hora que vale é o grito mesmo, porque é a coisa. Sério, imagina uma mesa, tá? Eu adoro usar esse exemplo. Tá lá, a mesa com a toalha, o menino vem caminhando, ele vai se pendurar, o menino tem 2 anos, ele vai se pendurar ali, tem uma xícara de chá quente, né? E vai cair por cima dele. A mãe tá do outro lado, Uhum. ok? Agora, imagina que tem um observador. O observador tá daquele lado. Essa mãe medita, tá? Sou eu. A mãe medita, a mãe medita. Aí o menino vai chegando. Dá tempo, deu. Ó, filho, cuidado, a criança tem 2 anos. Não se aproxime demais, não puxa. Não vale o grito. Aí o menino cai no chão, começa a chorar, e a outra pessoa do outro lado fala: Meu Deus, isso medita! Entendeu? Na verdade, eu agi com muita sabedoria, pô, né? Uhum. Porque é a compaixão, fazer o que é certo, do jeito certo, na hora certa. Qual é o grande lance para mim que aí a meditação me trouxe? É o entrar nas nossas emoções básicas. Isso. Medo, raiva, tristeza, alegria, né? A euforia, né? O repúdio também é uma coisa que é uma emoção básica, repúdio. E você sair dela. É. Você usar essas emoções, tá bom? Não confundir as tuas emoções com os teus sentimentos. É. Sentimento é uma construção, né? Que a gente envolve a emoção e os pensamentos. Uhum. Então, E- quando eu acho que a meditação
traz isso. Então você, Eliana, você já chegou assim, que eu já sei de Sei. situações assim, muito que... Mas não né? é isso não, eu tô falando que a E ideia você do também, eu tenho tempo, né? certeza. Você, tenho certeza. Eu acredito também, mas é que o que eu quero dizer é que isso também leva muito tempo. Ninguém vira zen em um ano de meditação, né? Verdade. São aos Sim. pouquinhos, aos pouquinhos. E a aos pessoa pouquinhos. compreender que aquele sentimento é do outro, ele falou da questão de trânsito, né? Teve uma vez que eu tava na moto, e aí quando eu vi, eu tava parado, Aí eu lembro e o dessa cara história. vindo com o carro, olhando pra minha cara assim, aí bateu na moto. E ficou assim, empurrando o carro, e eu olhando pra ele. Aí quando o sinal abriu, eu peguei, fui, tirei a moto e fui embora. Aí, no caso, qual seria o normal? A pessoa, você bateu na minha moto. Eu disse, não, isso daí é um sentimento dele. Isso. Ele provavelmente está frustrado com alguma Boa. coisa, né? Mas é um sentimento dele. Eu não vou comprar esse sentimento. Vou deixar com ele. Boa. Peguei a moto, saí e fui embora. Pronto. Boa. Ali zerou Maravilha. tudo que poderia acontecer. Muito bom, né? muito bom. E é Tem- possível, né? É possível, Possível. tudo é muito Mas é uma possível. É uma É bem construção. legal a gente falar porque Gente, eu- recado para quem falou que tentou meditar e não conseguiu. Recado para quem disse que não é para você. Meditação não é para mim. Meditação é para todos. Meditação é um estado natural. É. A gente vai desaprendendo a meditar. Toda criancinha medita. Toda criancinha medita. Você já viram aquele o menino assim, com aquele paninho assim, olhando por nada ali, paradinho, tá lá na chupetinha às vezes, não tá lá. E aí a mãe, o pai, a avó, sei lá, o cuidador, aí faz assim: Meu filho, o que que você tem? Pronto, Tirou. acabou ali, que é Tirou pra não aqui do dizer um estado. palavrão. Aí lascou com tudo, como diz o bom nordestino. Ali você vai desaprendendo. Mas esse estado meditativo, ele é um estado que é nosso, tá? Como a gente passou muito tempo desaprendendo, então a gente vai para um desses lugares maravilhosos, vai lá para o Zen, vai lá para o, né, ou para outras práticas, né, até do budismo, vai para o xamânico, vai para o, né, experimenta essas sensações, cair nesse estado meditativo, vai ampliando isso e aumentando essa prática. E prometo a vocês que o próximo Chá com Liz é contando para vocês tudo que acontece no cérebro da gente, em toda a nossa musculatura, em tudo. Prometo, do ponto de vista científico. Gente, eu estou muito feliz, mas muito feliz mesmo. Nossa, Nossa, nascemos de lá, né, Liz? Ah, Então, você nos chamou e fez assim, Liz, tudo nasceu lá. obrigada. Verdade. Tudo nasceu A minha lá, história Liz. nasceu lá. Minha vida fica fazendo mais sentido, sério. Nascemos lá. Estou muito emocionada, é de verdade. Muito obrigada, obrigada a vocês. Eu espero que a gente possa marcar outros encontros, tá? Porque vocês têm muito mais. Tem muita história. Tem muita história que a gente tava lá fora. As histórias dos retiros você tem que contar. Tem que contar. Você tem que contar a sua história, Danielson, de tudo, né? De como era o teu corpinho deformado. Uma criança deformada, literalmente, que se transforma, tá bom? Deila e a Liana, que também foram por algum tempinho minhas pacientes, aí eu vou devassar um pouco a vida delas aqui, é bem ético, assim, super ansiosas, super voltadas para o externo e simplesmente se tornam pessoas que hoje são extremamente virtuosas, elas desenvolvem, elas estão no caminho e ajudam outras pessoas. Então, assim, vocês têm muitas histórias para contar. E eu vou falar uma coisa, é pouco tempo, tá? É muito pouco tempo, tá bom, Liana? Nem fala que precisa muito tempo, porque foi muito pouco tempo, tá? Gente, acompanha a gente, tá bom? Nas redes sociais da gente. A gente tem 2 redes sociais que tem bastante informação para vocês. Vou deixar aqui o @ do Desperta, é o @yoga desperta. Tem agora o @chá com Liz. E eu queria que cada um de vocês, por favor, deixassem o endereço de vocês para encontrar mais histórias de vocês.
Fala para mim, Aliana, qual é o teu arroba? O meu é @AlianaAiresYoga. O nosso grupo, né, a Sanga de Olinda, está no Olinda Zen, @Olinda Zen. E lá a gente tem o Baobá Spa Terapêutico e o Baobá Pousada Spa, porque além de você poder se hospedar e se curar e se cuidar. Boa, boa. E o seu? O meu é o @dan_yoga_. Meu espaço fica em Boa Viagem, ali no Empresarial Unicenter. Lá eu faço atendimentos individuais, tanto com massagem, com yoga, tai chi. Reserva lá meu horário, tá? Por favor. E quem quiser também marcar como médica integrativa é doutora Deila Carvalho. aguardo Boa, vocês. gente, tem muita coisa, muito espaço, muitas informações bacanas. Gente, muito obrigada. Vamos nos preparar agora para o próximo Chá com Liz. Sejam muito bem-vindos. Obrigada.